Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet, and you won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. A escultura egípcia. Na escultura egípcia, deuses e faraós passam sempre uma impressão de serenidade, quase sempre representados de frente, sem expressar emoções. Também aqui se pretende passar uma sensação de imortalidade. Não são respeitadas as noções de proporção e medida, uma vez que as esculturas pretendem traduzir grandiosidade e força. E apesar de apresentar grande rigidez na maioria de suas obras, percebemos que as estátuas egípcias conseguiam revelar riquíssimas informações de caráter étnico, social e profissional de seus representados. A Esfinge de Gizé. A Esfinge é uma estátua composta de corpo de um leão e uma cabeça humana. Está situada no Planalto de Gizé, ao norte do Egito. Foi esculpida em pedra calcária, tendo 57 metros de comprimento, 6 metros de largura e 20 metros de altura, tornando-a a maior estátua esculpida em apenas um bloco de pedra em todo o mundo. Os Colossos de Memnon. A tumba de Tutancâmon é a mais impressionante tumba já identificada no Egito. Tão fartamente decorada que acabou fazendo a fama do mítico faraó. Na tumba foram encontradas mais de 5.000 peças. Entre os objetos estavam diversas esculturas. O busto de Nefertiti. Esta obra-prima foi descoberta em 1912 pelo arqueólogo Ludwig Borchardt. Retrata a beleza da esposa do faraó Amenófis IV. O Templo de Akhmin. Em 1981, durante as escavações para as fundações de uma obra, operários encontraram a base de uma estátua enorme. A estátua era de Ramsés o Grande, um dos faraós mais poderosos do Egito. A apenas 50 metros dali outra estátua gigantesca foi encontrada. A estátua é da esposa de Ramsés, Meritamon. Muitos acreditam que ela foi a rainha que encontrou e criou Moisés como seu próprio filho. A escala das duas estátuas é uma pista para o tamanho do Templo de Akhmin, mas se existem outras ruínas, elas estão enterradas sobre a cidade moderna.
O Templo de Karnak. O templo era conhecido como Ipetsut, que significa o melhor de todos os lugares. Foi erguido na cidade de Luxor. Pelo complexo do templo, ao longo de um corredor, encontram-se esfinges com cabeça de carneiro alinhadas. Representam o deus Amon. Elas formam fileiras de ambos os lados e têm como principal significado a proteção para a entrada do templo. O Museu do Cairo contém estatuetas encontradas em Gizé. Elas mostram atividades e como a fabricação do pão e a produção do vinho. O Templo de Abu Simbel. Abu Simbel é um complexo arqueológico egípcio construído a mando do faraó Ramsés II, no século 13 a.C. Ramsés II queria dedicar os 2 templos construídos no complexo a si mesmo e a sua esposa favorita, Nefertari. No maior dos templos, há uma fachada de 33 metros de altura por 38 metros de largura, com 4 estátuas de 20 metros cada que representam a figura do faraó. Love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. As pirâmides e tumbas do Egito, os maiores projetos de engenharia do mundo antigo. Milhares de pessoas trabalharam para construí-los, e eles tinham um único propósito: proteger a múmia do faraó. Mas existe um mistério aqui. Os egípcios registraram tudo: transações de negócios, listas de afazeres, pornografia, mas a mumificação foi um segredo estritamente reservado, jamais revelado. Nós sabemos que quando o faraó morria, seu corpo era levado de balsa pelo Nilo até a tenda do embalsamador. Lá, no alto de uma colina, começava a mumificação. Não sabemos exatamente o que acontecia lá, mas há 25 séculos, Heródoto, um turista grego, foi bisbilhotar e anotou pela primeira vez o que ele achava que eram os passos básicos da mumificação. Até onde nós sabemos, durante a cerimônia, versos sagrados eram entoados para ajudar a viagem do falecido até o outro mundo. Acompanhados de um sacerdote que usava uma máscara de chacal de Anubis, o deus da mumificação, os embalsamadores iniciavam seu trabalho. Heródoto nos conta que os embalsamadores inseriam uma ferramenta nas vias nasais e a martelavam, abrindo uma passagem para o crânio para removerem o cérebro pelo nariz. Em seguida, um sacerdote riscava uma linha sobre o abdômen para mostrar onde os órgãos internos, a fonte do apodrecimento, seriam removidos. Um segundo homem, chamado de cortador, fazia uma incisão com uma pedra etíope afiada sobre a marca. O ritual exigia que o cortador fosse apedrejado depois, porque ele tinha violado o corpo humano. O corpo era então coberto de natrão, sais desidratados por 35 dias. Finalmente, o venerado era envolto em puro linho branco.
Dentro das bandagens, amuletos mágicos protegem a múmia. Os últimos rituais são realizados e a tampa do esquife é posta no lugar. O faraó está pronto para sua jornada para a eternidade.